Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, vamos iniciando mais uma aula de português, finalizando a nossa correção da prova, a última prova de vocês, para finalizar o ano letivo de 2020. Já tivemos duas aulas sobre essa correção. Na primeira aula, a gente corrigiu até a terceira, segunda questão, e na segunda aula, nós corrigimos até a quinta questão. Hoje, vamos dar continuidade a essa correção, corrigindo a do quinto ao 10º quesito, tá bom? Inclusive a proposta textual. Cada prova, como vocês sabem, elas também tiveram esta proposta textual, além da parte de gêneros textuais, que é o que nós veremos nesta prova, tá bom? Eu vou também, pessoal, elencar aqui alguns os erros que vocês mais cometeram, né? Nós já realizamos a correção das provas e tiveram alguns erros que nós vamos precisar mencionar aqui para vocês, vamos precisar dar mais ênfase neles, tá bom? Então, quero que vocês prestem bem muita atenção. Talvez foram as maiores dificuldades de vocês, porque é super normal, tá? Né? Os estudantes estão se adaptando com esse novo método, né? Mas, enfim, vamos fazer essa listagem dessas dificuldades que vocês apresentaram aí, beleza? Então, vamos lá. Estou com a prova aqui em mãos e vamos continuar em onde nós paramos, né? Sei que vocês devem estar aí bem ansiosos para o término do ano letivo. Todos nós estamos. Ok, pessoal. Então, aqui está a nossa prova, a do 6º quesito em diante, como vocês podem ver aí, de gêneros textuais, né? Então, vamos fazer a leitura e vamos ver quais são as respostas corretas. Nós trabalhamos aí muito artigo de divulgação científica, trabalhamos poesias, trabalhamos poemas, trabalhamos diversos gêneros textuais durante o nosso final do ano letivo. Bom, e claro, durante todo o ano letivo, vocês trabalharam outros gêneros textuais também. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar com o 6º quesito. Lembrando que as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar lá no ClassApp, caso vocês não tenham entendido algo, e nós eu estarei respondendo vocês. Vamos lá. 6º quesito. Considerando o que foi visto nos estudos sobre os gêneros textuais, identifique os gêneros textuais através da descrição da sua estrutura. Ou seja, pessoal, a gente, considerando todo o conhecimento e o conteúdo que a gente teve sobre os gêneros textuais, vocês vão, nesse momento, descrevê-los, identificá-los através da sua descrição. Como assim, professor? Por exemplo, pessoal, aqui nós temos, na alternativa A, o gênero textual que tem uma leitura suave, com versos e estrofes, e às vezes também com rimas. Qual é o gênero textual que partilha desta característica? Ou seja, qual é o gênero textual que nós lemos com suavidade, que contém versos e estrofes, e às vezes contém rimas? Esse daí é muito conhecido, a gente não precisa nem, né? Aqui todo mundo conhece, que é a poesia, ou também o poema, tá? Então, se você colocou poesia ou poema, ambas as respostas estão corretas, porque um é a categoria do outro. A poesia é uma categoria do poema, tá bom? Então, a subcategoria. Então, a resposta para a letra alternativa A é poesia ou poema, tá bom? É o gênero textual que tem essas características aqui. Uma leitura mais suave, com versos e estrofes, e às vezes também com rimas. Alguma coisa que as pessoas falam, né, que para ser um poema, uma poesia tem que rimar. Não, não necessariamente precisa rimar, tá? Um poema ou uma poesia, ele não é poema ou poesia apenas se tiver rimas, não. É opcional, ou seja, é algo que você pode escolher ter ou não ter, tá bom? Vai depender, claro, do seu poema, da sua poesia. Letra B. Qual é o gênero textual que tem a estrutura formal, que contém título, autoria
que contém fontes e datas. Qual é o gênero textual que tem uma estrutura mais formal, contém título, autoria, fontes e datas. Esse gênero textual ele é muito conhecido no nosso dia a dia, talvez mais através da mídia, né, da televisão, é onde nós mais encontramos esse tipo de gênero textual, em jornais também, né? Estamos falando sobre a reportagem, tá bom? É o gênero textual, reportagem. É o gênero que tem a estrutura formal, que contém título, tem autoria, tem fontes e tem datas. Pessoal, um pequeno probleminha que eu percebi que vocês tiveram aí foi o seguinte. Eu vou abordar isso mais para frente, né? Mas vai ter uma questão que vai falar especificamente sobre a reportagem. Só que alguns de vocês cometeram uns pequenos erros e eu vou explicar o porquê desses pequenos erros, tá bom? Então vamos lá. Letra C. Estrutura informativa com viés científico. Qual é o gênero textual que tem uma estrutura mais informativa, ou seja, que visa informar alguém sobre algo, e tem um viés científico, ou seja, normalmente ele fala mais sobre essa questão científica. Qual é esse gênero textual? Esse gênero textual, pessoal, é o gênero artigo de divulgação científica. Artigo de divulgação científica. É o gênero textual que possui esse viés informativo e científico, porque normalmente os artigos de divulgações científicas, eles sempre abordam um conteúdo científico de utilidade pública para a sociedade. Então, é como se fosse uma informação relevante, especialmente sobre essa área científica, né? Descobertas, recomendações, né? Falando também sobre doenças, enfim, os artigos sobre coronavírus mesmo, eles são artigos de divulgação científica, porque eles têm a utilidade pública de ajudar as pessoas a se prevenir contra esse vírus e também fala sobre um vírus, né? Uma questão científica, tá bom? Então, artigo de divulgação científica. Letra D. Qual é o gênero textual que tem uma linguagem mais intuitiva, onde o foco é conhecer a pessoa com quem se fala? Esse daí, muita gente confundiu e acabou colocando biografia, tá? Muita gente acabou colocando biografia. Não é biografia. Por que não é biografia, professor? O foco é conhecer a pessoa com quem se fala. Com quem se fala, certo? Com quem se fala. Então, não é de quem se fala, é com quem se fala. Então, quando você está entrevistando uma pessoa, você está falando com ela, tá bom? Então, não é sobre ela, você está falando com ela. Então, você visa conhecer aquela pessoa numa entrevista. Então, esse gênero textual é entrevista. Tem o intuito de conhecer aquela pessoa, tá bom? Conhecer seu trabalho, o que é que ela faz, o que é que ela vive, sua família, profissão. Enfim, conhecer tudo relacionado àquela pessoa. Então, o sexto quesito aí está respondido. Primeiro, poema ou poesia. Deixa eu colocar maiúsculo aqui. Poema ou poesia. Segundo, reportagem. Terceiro, artigo de divulgação científica. E quarto, entrevista. Agora vamos para o sétimo quesito. Baseado no gênero textual reportagem e sua estrutura, realize abaixo uma reportagem com tema livre. Aqui foi a questão, gente, que muita gente realmente fez uma reportagem, comentou sobre algo interessante, só que esqueceu alguns detalhes. Que detalhes são esses, professor?
Um dos mais importantes da reportagem, as características desse gênero textual. Quais são as características da reportagem? Título, autoria, fontes e datas. Algumas pessoas colocaram apenas título, esqueceram fontes e datas. Algumas pessoas colocaram a fonte, mas esqueceram a data e a autoria. Algumas pessoas colocaram a autoria, mas esqueceram a fonte e data. Então não pode, pessoal. Quando você está reportando alguma coisa, você tem que deixar o leitor, né, o ouvinte, ele saber de onde vem aquela informação, qual é a fonte, quando foi aquela informação. Porque às vezes você se pergunta, mas por quê, professor? Imagina, você vê uma notícia na internet que diz assim: vagas de emprego para mecânico. 3.500 vagas. Beleza, isso aqui é uma notícia, uma reportagem. Digamos que foi feita uma reportagem sobre essa empresa aí que abriu recentemente e que está à procura de 3.500 mecânicos, tá? Aí você se interessa por essa notícia e tem lá, essa reportagem tem lá o número do telefone, né? Os interessados devem entrar em contato com o departamento de recursos humanos através do número 9090 e o resto tu inventa. 50-50. Pronto. Aí, digamos que você liga. Olá, bom dia, eu me chamo fulano e tal, gosto de me candidatar à vaga de emprego de mecânico da empresa, sei lá, vamos colocar aqui, Carro Legal, da empresa Carro Legal. Aí o gerente do RH, né, ele vai dizer, olha, desculpe, mas essa vaga ela já expirou. Na verdade, estávamos precisando de 3.500 mecânicos 2 anos atrás. O que aconteceu? A reportagem não tem uma data. Ou seja, ela pode ter sido há muito tempo e você não sabe. Entendeu? Mas se você colocar a fonte, vamos colocar aqui g1.globo.com, data de publicação 8/1/2021. Aí você vai saber, então essa vaga é recente. Ou então 8/1/2017. E aí? Como é que fica? Já passou. Entendeu? Então, a data da publicação, pessoal, ela é muito importante da reportagem. E foi isso que eu percebi que foi aí que vocês deram um pequeno vacilo. Vocês esqueceram de colocar essa data de publicação, que é super importante. Mas não se preocupem, tá? Eu não considerei muito isso na nota de vocês. Eu sei que na hora vocês certamente devem ter esquecido, mas vocês sabiam disso, né? Tanto é que vocês colocaram fontes, colocaram autoria, etc, tá? Mas a próxima vez se liguem nisso daí. Então vamos fazer uma pequena reportagem aqui, né? A minha reportagem com tema livre. As baleias estão morrendo. De acordo com o Ministério da Saúde, caçadores e piratas têm entrado em conflito. Deixa eu ver aqui. Está de conflito devido às matanças das baleias. Isso ocorre todo o ano, segundo dados do IBGE, que coletaram amostras de caçadores ao cruzarem a linha do Equador. Isso pode representar grande perigo para nossa sociedade, considerando que 30% da alimentação humana é composta por nutrientes provenientes do peixe.
Pronto. Fonte v1.globo.com, data 8 de janeiro de 2021, por David Diniz. Pronto, pessoal. Acabei de escrever meu texto aí, uma reportagem, e acrescentei todo as características necessárias. Título, a reportagem, fonte, data e autoria. Então, temos todas as características necessárias. E foi isso que vocês passaram despercebido, tá bom? Mas, claro, a gente entende, no momento lá vocês estavam nervosos, estavam um pouco ansiosos, mas tudo bem. Bom, então aqui o 7º quesito está respondido. Claro, né, gente, que isso aqui foi uma reportagem inventada, né, acabei de inventar, mas essa reportagem ela vai ter o tema livre, então na prova vocês puderam falar de qualquer coisa que vocês quisessem, tá bom? Vamos lá. 8º, analise o texto abaixo, cujo gênero textual é reportagem, e argumente se o mesmo está ou não de acordo com a estrutura padrão do gênero reportagem. Pronto, vamos analisar esse texto aqui e ver se ele está no padrão da reportagem. Coronavírus é detectado em pulmão de homem 1 mês após morte na Inglaterra. O novo coronavírus foi detectado no pulmão de um homem na Inglaterra quase 1 mês após sua morte. Em artigo publicado no site BMG Case Report e assinado por médicos do Hospital Geral de Watford, é relatado um diagnóstico tardio em um cadáver que impressiona pela capacidade de sobrevivência do vírus no corpo humano. O caso é ainda mais relevante porque um teste para a Covid-19 foi feito no homem logo após a morte e havia dado negativo. O diagnóstico, porém, foi do tipo PCR, coletou amostras da garganta e do nariz. O teste é conhecido por não ser tão preciso quanto a análise sorológica, ou seja, do sangue. Fonte UOL, Viva Bem, Mesopotamia Norte, etc. Beleza, massa. Agora, resposta. Esse texto aí, ele está de acordo com o gênero textual reportagem? Será que ele contempla todas as características necessárias para ser considerado como uma reportagem? A gente tem aí, vamos lá. A gente tem aí a autoria. Será que tem? Não, a gente também não tem autoria, ou seja, quem foi que escreveu esse artigo. Não tem autoria, tá faltando autoria aqui, pelo que eu tô vendo. Beleza. Fonte a gente tem, como vocês estão vendo aqui, a fonte. No caso, a fonte tem aqui, está citando de onde nós tiramos esse artigo, essa informação, uol.com.br, Viva Bem, Notícias, Geração, etc. Legal. Temos aqui a reportagem, né? Claro, temos título, coronavírus detectado com nome, etc. Tá faltando só o quê, pessoal? Além da autoria. Além da autoria, tá faltando também a data de publicação, tá bom? Não tem dizendo aqui quando foi publicada essa notícia, tá bom? Não tem dizendo quando foi publicada. Ou seja, automaticamente já desclassifica como um gênero textual reportagem. Não desclassifica, não é que se não tiver uma coisa não vai ser. Pessoal, continua sendo. Mas vai ficar faltando uma característica essencial, que é justamente a data de publicação, tá bom? Então, aí quem colocou sim, eu coloquei uma observação. Faltou a data de publicação. Tá bom? Porque, de fato, como a gente tá vendo aí, está faltando a data de publicação e, por isso, ele não vai dar toda a sua eficácia, né? Ou seja, não vai ter toda a sua credibilidade por não ter essa referência, essa publicação. Então, digamos aqui, daqui a 100 anos a gente vê essa publicação aí e vai pensar que é hoje, né? Em 2090 a gente lê essa publicação. Claro que em nome de Jesus, 2090 não vai ter mais coronavírus, né? Claro que não. 2021 também não vai ter mais em nome de Jesus. Mas imagina, você tá lá, abre a internet e vê uma notícia dessa. Você vai ficar apavorado, né?
Você vai pensar que o coronavírus voltou, porque não tem data de publicação. Ok, pessoal, então vamos continuar aqui agora. Pronto, respondemos aqui o 8º quesito. Agora vamos para o 9º quesito. Leia a charge abaixo e argumente se histórias em quadrinhos podem ou não ser consideradas como gênero textual. Vamos ler a história aqui, vou deixar vocês lerem, né? Analisarem, e depois a gente vai chegar a uma conclusão de se pode ou não considerar como gênero textual, tá bom? Ok, pessoal, vamos lá. Gente, charge, antes que vocês respondam, é sim considerada como gênero textual, tá? É um gênero textual cujas características normalmente são, eles normalmente têm algum tom mais humorístico, tá bom? Eles vêm nesses quadrados, né, que a gente chama de nesses quadrinhos, em separados, como se fossem diálogos repartidos, tá bom? E tem a presença de poucos personagens. Normalmente, ele tem a presença de poucos personagens. Não são muitos personagens presentes nas histórias de quadrinho, tá bom? Então, aí, a gente tem um quadrinho falando sobre a linguagem de HTML, né? Olha quem vem lá, o HTML. Fala, HTML, como vão as coisas? A BR, linha, que são os códigos de programação, né? Numa boa, e você? Enfim, aí tá uma tirinha sobre uma linguagem de programação, né? Para quem vai fazer essa área aí de análise de desenvolvimento de sistemas, já vai ter que estar ligado nisso daí. Mas, enfim, pessoal, eu usei essa tirinha, essa charge aqui apenas como exemplo para vocês, tá bom? Mas, sim, as charges, tirinhas, histórias em quadrinhos, tirinhas, HQs, tudo isso, eles todos são considerados como gêneros textuais, pois todos possuem estruturas padronizadas, possuem características específicas e peculiares, então são considerados assim como gêneros textuais. Agora a gente vai para a 10ª e última questão. Machado de Assis, vamos lá. Vamos fazer a leitura e depois vamos ler o enunciado. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e o mestre da língua. Perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Então, um texto sobre Machado de Assis, né? Como a gente já viu, dramaturgo, jornalista, ano que vem, vocês vão ouvir muito sobre ele, literário também, principalmente nas aulas de literatura de português, tá bom? Então, vamos lá. Considerando os seus conhecimentos sobre gêneros textuais, o texto citado constitui-se de: letra A, fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor. Fatos ficcionais. Não, pessoal. Não são fatos ficcionais, tá bom? Relacionados a outros de caráter realista. Não, tá bom? Não tem nada tudo que está aqui é verídico, tá? Letra B. Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. Representações generalizadas acerca da vida de membros
da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. Se é uma representação generalizada, quer dizer que é uma representação de geral, né? Um contexto geral. Aqui não, aqui ele fala especificamente sobre Machado de Assis e algumas questões sobre a sua vida. Letra C. Explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. É a resposta correta, tá? Explicações da vida de um renomado escritor, tá falando um pouco sobre a vida dele, né? Machado de Assis, muito conhecido, escritor muito conhecido. Estamos explicando, falando um pouco sobre a sua vida e os seus feitos, tá bom? Então, Machado de Assis, ele foi uma peça muito importante para a literatura brasileira, tá bom? Questões controversas e fatos diversos da vida e personalidades históricas, não. A apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem e pela geração, costume marcado por linguagem objetiva, não, tá bom? Então, a resposta correta é a letra C. Explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. É a resposta correta, beleza? Então, finalizamos aqui, pessoal, a nossa prova. Novamente, não fiquem com medo, não fiquem nervosos ou ansiosos, tá? Certamente vocês tiraram uma boa nota, tá bom? E estão se preparando para mais uma etapa da vida de vocês. Na próxima aula, teremos a última correção, que será da proposta textual. Falarei sobre alguns erros que vocês cometeram, as maiores dificuldades que vocês apresentaram e os pontos positivos também da prova de vocês, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula, finalizando nosso estudo sobre as provas, tá bom? Tenham uma ótima semana de descanso que vocês merecem. Então, semana que vem, nossa penúltima aula, no caso, terça-feira, nossa penúltima aula do ano letivo de 2020, tá bom, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Tenham uma ótima semana, descansem bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem, podem ir lá no Class App. E também não se esqueçam, pessoal, não se esqueçam, tá? Na próxima aula a gente vai terminar essa correção. Preciso que todos vocês estejam presentes para a gente conseguir terminar e vocês passarem para outra fase da vida de vocês aí, com muito conhecimento, né? Especialmente de português, tá bom? Então, estou esperando todos vocês aqui, beleza? Se quiserem, vocês podem já também lendo esse tema aqui, que vocês fugiram um pouquinho do tema na redação, vocês falaram um pouco de coisas vagas, né? Não falaram muito especificamente sobre o tema. Então, isso que a gente vai abordar na próxima aula, tá bom? Já vão se policiando quanto a isso. Na próxima aula a gente tá junto novamente. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Até a próxima.